É um privilégio receber os irmãos em minha casa para juntos louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. Vou fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, de chamá-lo de Pai, privilégio, Senhor, de poder cultuar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Sei com cada um dos meus irmãos, visita, Senhor, agora, cada lar representado, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, que nós possamos passar momentos de louvor, de adoração, de comunhão, Senhor. Senhor, recebe, ó Pai, a nossa adoração. Recebe, ó Pai, o nosso louvor. Que tudo que for feito, Senhor, neste culto, que possa chegar até o teu trono, Pai. Que o Senhor possa se agradar das nossas vidas, Pai. Não olhe para as nossas imperfeições, Senhor, mas nos capacita, ó Pai, para que nós possamos te louvar e bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Stephanie vai ler agora Salmo 63, de 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura. Farta-se a minha alma. Com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio à sombra das Tuas asas. Eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti. A Tua destra me ampara. Aleluia, irmãos. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que olha por nós, que nos momentos de angústia, de dificuldade, Ele está ao nosso lado, né? Ele nos ampara e Ele nos socorre. Que nós possamos louvar esse Deus, buscar cada vez mais conhecer ao nosso Deus. Amém? Gostaria de apresentar a minha família, né? A Stephanie, que acabou de fazer a leitura, a Isabelle, né? A Michele e eu, Carlão. Agora nós vamos louvar ao nosso Deus com a música Você Pode Ter. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos,
paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, a andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folhas no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Amém. Que nós possamos encontrar esta paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar louvando, ao nosso Deus com a música Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar. Aleluia, Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Que nós possamos, Senhor, viver este hino, Pai. Que nós possamos te louvar em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, que não importe a circunstância, Pai, que nós possamos bem dizer, confiar no Senhor, entregar as nossas vidas a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora a Isa vai ler o Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Agora nós vamos passar para a oração de iluminação da palavra. A Michele vai fazer essa oração. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder bendizer o teu nome, de poder, Senhor, Amém, abrir Jesus. a nossa casa, Senhor, para te louvar, Senhor, e para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai. Amém, Continua Senhor. falando conosco, Senhor, nesta noite, Pai. Aleluia. Usando, Senhor, a pessoa que vai trazer a palavra para falar Sim, Pai. conosco, Amém, Senhor. Jesus. Para que nós possamos, Senhor, não somente ouvir, Senhor, mas pôr em prática, Senhor, aquilo que nós vamos ouvir, Pai, em nome de Jesus e que vem de Ti. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Amém. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer a oportunidade, e o privilégio de, junto com a minha família e com os irmãos, louvar, bendizer, adorar o nosso Deus, receber os irmãos na nossa casa, é motivo de alegria. Queria dizer que estou com muitas saudades da igreja, de estar louvando, adorando e bendizendo ao nosso Deus como corpo e família. Que todos tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um. O culto na casa do meu primo hoje, Carlos. Deus abençoe sua vida, Carlão. Você e sua família. Deus abençoe. E nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Nós vamos continuar nesse momento, meditando na palavra, um momento de meditação, a palavra do Senhor.
Antes disso, eu convido os irmãos a termos um momento de oração. Pai querido, Pai santo, Deus poderoso, nós te louvamos, nós te adoramos, declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Criador da vida. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Ah, como o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Ah, Senhor, apesar de todas as batalhas, de todas as lutas diárias, o Senhor tem cuidado de nós. E se estamos aqui, se podemos prestar esse culto, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está assistindo nesta hora. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, cada família. Alcança-nos, ó Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor. Nós precisamos de ti, meu Deus, precisamos de ti. O Senhor é maravilhoso, nós te adoramos. E neste momento, papai, que vamos meditar na tua palavra, Pai, concede-nos a tua graça, concede-nos, ó Pai, um alimento vindo de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, na passagem que fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Irmãos, eu vou já iniciar pela leitura. Só queria, antes de fazer a leitura, destacar para os irmãos que a perspectiva, e quero meditar com os irmãos sobre esse texto, falar sobre algo que a igreja já sabe, mas é falar sobre algo que é necessário lembrarmos a todos os momentos. Lembrarmos que nós precisamos de Deus, mas que também nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 2, que a partir do primeiro versículo diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao ponto que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Uma passagem muito conhecida, né? Uma passagem muito conhecida. Provavelmente você já ouviu algum sermão, alguma aula de escola dominical. Irmãos, difícil nós termos alguma conversa. Estava até conversando com um colega de trabalho hoje sobre isso. Dificilmente a gente tem uma conversa hoje, mesmo que seja de um assunto totalmente diferente, que você não termine falando desse momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia, de isolamento e tudo mais. E fica difícil para mim também, falando aqui com a igreja, não tocar nesse ponto, não olhar sobre essa perspectiva, né? E para introduzir aqui a meditação dessa noite, queria registrar aqui com os irmãos algumas coisas, né? Irmãos, nós já estamos há mais de um ano, né? Já mais de 13 meses, né? Em pandemia, e por consequência, nesse período todo, já mais de 13 meses que nós não temos um culto presencial, um culto público presencial na nossa igreja, né? E todo esse período, todo esse sofrimento, as dificuldades, as dores, o luto, a enfermidade que nós passamos antes disso, né?
parece menor, né? Se nós compararmos com esse longo período de pandemia, onde recebemos tantas e tantas notícias, né? Vemos tantas e tantas pessoas sofrendo, nós sofrendo, né? Muitos de nós perdemos familiares. Nós temos um termômetro aí que dá para perceber quantas pessoas estão sofrendo pelo grupo da igreja no WhatsApp, onde nós compartilhamos, né, nossas tristezas e também nossas alegrias. E lá a gente é um grande termômetro para ver quantas pessoas já estão sofrendo. O primeiro ponto sobre a perspectiva desse texto, irmãos, primeiro eu queria destacar para os irmãos que Deus ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, né? Deus que criou todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então, quando estamos falando de Jesus, estamos falando desse poder. Jesus, que é o Filho de Deus, né? Que é o Deus encarnado. Quando estamos falando dele, estamos falando desse poder, o Deus onipotente. Portanto, irmãos, se ele é onipotente, não há doença, não há dificuldade, não há dor, não há tragédia, não há situação impossível para ele. E outra coisa, irmãos, todas as gerações sofreram, todas. Inclusive, talvez até principalmente os servos de Deus, a igreja, sofreu. Sofreram e sofreram muito. Guerras, epidemias, fome, opressão de poderosos, perseguição religiosa. Mas o que eu quero destacar é que, apesar de tudo isso, o evangelho da salvação, o evangelho que é da salvação que é eterna e não do pouco tempo em que vivemos neste mundo, né? Vale a pena destacar isso, que a salvação não é dos 70, 80, 90, 100 anos que vivemos neste mundo, mas por toda a eternidade. Este evangelho, irmãos, chegou até nós. Aquele evangelho que Jesus entregou ali para os discípulos, para os apóstolos, mais de 20 séculos depois, chegou até nós. A igreja do Senhor chegou até nós. Todos os problemas enfrentados pelas gerações anteriores não foram capazes de tirar o evangelho. Não foram capazes de tirar este evangelho. Então, o sofrimento sempre aconteceu, a dor sempre aconteceu, mas o Senhor sempre esteve presente. O Senhor sempre esteve presente. Esse Deus que é onipotente, ele também é onipresente. E ele sempre esteve presente com seus servos. Sempre esteve presente. Então, olhando em perspectiva, olhando para trás, todo esse sofrimento valeu a pena, né, irmãos? Tantas e tantas gerações se passaram nesses mais de 20 séculos e o Evangelho chegou até nós. E o outro ponto que eu quero destacar, irmãos, é que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. E esse texto mostra de uma maneira maravilhosa como nós precisamos uns dos outros. Aquele paralítico, Cafarnaum, ele tinha 4 amigos, irmãos, que valem mais que todo o dinheiro do mundo. Se você já ouviu muitas pregações, e você vai lembrar do nosso pastor mencionando sobre prosperidade, sobre a verdadeira prosperidade, ele várias vezes citou exemplo de irmãos da nossa igreja, e quando ele falava de prosperidade, ele falava daquela pessoa cercada de familiares, de amigos, e é assim que eu enxergo também, viu? Não é cifras bancárias, não. E aquele paralítico em Cafarnaum, que no texto não é mencionado o nome dele. Como esse homem era próspero, irmãos. Como ele era próspero. Ele era muito próspero, porque ele tinha algo que mesmo hoje, com a população mundial, não sei quantas vezes maior do que a época que ele viveu, nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas.
Algumas pessoas têm milhões, dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais, mas será que mesmo essas pessoas, sem interesse financeiro nenhum, têm 4 amigos? É tão próspera ao ponto de ter 4 amigos que carregassem, que tivesse aquela iniciativa, que passasse por cima do telhado. O texto diz que Jesus estava numa casa, e essa casa estava muito cheia e não tinha como passar, e eles passaram pelo telhado. Com certeza você tem amigos, talvez você tenha muitos amigos, mas talvez confidentes, pessoas próximas, pessoas que você se abre completamente, você tem 1, 2, 3 pessoas. E se você tem 4 pessoas que fariam por você aquilo que aqueles amigos fizeram por aquele paralítico em Cafarnaum, nesse texto do Evangelho de Marcos, esse texto que também é registrado no Evangelho de Mateus e de Lucas, irmãos, se você tem essa prosperidade de ter 4 amigos, olha, você é uma pessoa muito privilegiada, porque aquele homem ele era próspero demais. Ele tinha uma riqueza muito grande. Aqueles 4 amigos, o que eles fizeram por ele aquele dia, ao ponto de no versículo 5, Jesus dizer, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé não só do paralítico, mas daqueles homens, daquela atitude, eram amigos. O que eles iam ganhar com aquilo? Com certeza eles amavam o amigo, com certeza aquilo era de bom grado. Se fosse o contrário, o texto mencionaria, se fosse alguém de posse que os criados levaram, o texto seria registrado, mas não foi isso que aconteceu. O texto diz que 4 amigos. Que abençoado foi aquele paralítico. Ao ponto de Jesus dizer, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele foi curado naquele momento. Que prosperidade. E nós, irmãos, é um grande exemplo isso. Nós precisamos demais uns dos outros. A dor do meu irmão e a alegria do meu irmão são minhas também. Principalmente nestes dias, precisamos ficar unidos, recorrer uns aos outros. A igreja precisa estar entrosada. Eu preciso pedir ajuda dos irmãos, não só no grupo do WhatsApp, também no grupo do WhatsApp, mas não só. Ligando no particular, conversando, desabafando, orando. Não devemos recorrer só ao pastor. Somos um corpo, somos uma família, também somos amigos e devemos recorrer uns aos outros. Quem dera sejamos como esses homens usados por Deus ali para abençoar aquele homem em Cafarnaum. Nós temos que recorrer uns aos outros em oração, temos que recorrer para conversas, temos que recorrer para dificuldades financeiras, para a dor, para esses momentos difíceis, né, irmãos? Temos que recorrer. Deus, Ele tem todo o poder e pode fazer tudo. Mas, irmãos, como Ele nos colocou um para cuidar um do outro. Então nós precisamos nos ajudar, precisamos cuidar uns dos outros. Jesus poderia ter curado aquele paralítico sem a ajuda daqueles homens, mas não é assim que Deus age, não é assim. Ele nos usa para abençoar, Ele usa pessoas para nos abençoar, e a igreja ela é um grande exemplo disso, porque a maior marca que há entre nós é nós amarmos uns aos outros. A grande marca não deve ser um templo grande, bonito, né? Embora o nosso esteja tão bonito, irmãos. Nós não estamos usando ele, mas ele está tão bonito, todo reformado, todo bonito.
Mas a marca da igreja não é essa, é o amor. É o amor que há entre os irmãos, é o amor que há entre os irmãos. Essa é a grande marca. Nós não podemos enfrentar tudo sozinhos. Nós temos que estar unidos. E temos que nos alegrar também nos momentos de alegria dos nossos irmãos, né? Que às vezes parece que a tendência humana é de repente, quando alguém está passando por um momento difícil, a gente pode até se solidarizar, mas no momento de bonança, mesmo que não seja na nossa vida, seja na vida dos nossos irmãos, nós temos que nos alegrar com eles, irmãos. Temos que ficar felizes por eles estarem bem. E eu, quando li esse texto de outras vezes, não tinha parado para olhar sobre essa perspectiva, sobre como esse homem teve essa bênção tão grande, sabe? Porque olhando para os nossos dias, onde tudo é traduzido em valores, tudo é avaliado, tudo tem um valor monetário, tudo estabelecido. Você olha para uma casa, você pensa, essa casa vale tanto. Você olha para um carro, esse carro vale tanto. Você olha para uma roupa, você fala, deve ter custado tanto, deve ter custado X, 2X. E sempre assim, a nossa cabeça parece... Se você é bom de matemática, sua cabeça aí parece uma calculadora. Tudo você vai registrando e estimando. Irmãos, como calcular isso, né? Na nossa vida. Pensa naquela pessoa que é tão maravilhosa para você, sem interesse nenhum. Um amigo, uma pessoa que sempre está próximo de você, da sua família. Não tem valor. Não tem valor, não tem valor. Não dá para estimar isso. É valoroso demais. É algo assim, é um presente de Deus na sua vida, esse amigo. Assim como foi um presente de Deus na vida daquele homem. Foi um presente de Deus na vida daquele homem. E Deus usou aqueles 4 amigos para levarem ele até Jesus. E não só isso, não só a cura dele, mas o ensinamento que isso traz, que já ensinou tantas e tantas gerações, que isso nos ensine também, e nós possamos ser tão solidários, tão diligentes como eles foram, para ajudar as pessoas próximas, as pessoas que tenham, aqueles que temos oportunidade de ajudar, que possamos ajudar, irmãos, que possamos verdadeiramente ajudar, né? Olhando como igreja, que possamos ajudar uns aos outros. Deus, Ele pode e Ele tem poder para resolver todos os nossos problemas, mas a sua palavra nos ensina que Ele usa um para ajudar o outro e manifesta a sua graça nesses relacionamentos. A palavra de Deus ensina isso para a gente. E esse texto ensina isso para a gente também. Nós, irmãos, não podemos passar fome, passar frio, sentir dor, angústia, sem recorrer aos nossos irmãos. Sem recorrer aos nossos irmãos, nós temos que recorrer uns aos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Todo este tempo de pandemia não pode nos afastar, não pode esfriar nosso amor, nem em Deus, nem em nossos irmãos. E os ensinamentos que temos recebido nas pregações de terça, nos estudos de quinta, reunião de oração na sexta, na escola dominical, no culto à noite, nas palavras que o pastor tem trazido, que o Orlando tem trazido, irmãos da igreja que estão sendo usados, trazido para nós, são ensinamentos valorosos. Nós temos que pôr em prática, temos que nos unir como igreja, unir nas nossas famílias e aguardar, né? Servir a Deus, servir uns aos outros e aguardar que o Senhor, que cuida dessas questões maiores,
fazer a nossa parte, principalmente, irmãos, estar diante de Deus com as nossas vidas, porque, como eu disse no começo, o Evangelho que as gerações anteriores trouxeram até nós, esse Evangelho, ele fala da salvação eterna, ele não fala dessa década que estamos vivendo, dos próximos 50, 100 anos, mas ele fala de toda a eternidade. A nossa mente tem uma dificuldade muito grande, talvez impossível para nós ter essa noção de eternidade. Mas com certeza sabemos que está muito além desse tempo breve que vivemos neste mundo. Mesmo se você for privilegiado, né, ou se for da vontade de Deus que você viva muitas décadas aí, chegue nos 100 anos, passe. Isso é muito breve perto do que o Evangelho, do que essa esperança, do que essa chama viva que o Evangelho coloca dentro de nós, essa esperança viva que é da eternidade. O sacrifício que Jesus fez naquela cruz não foi para que tivéssemos simplesmente uma vida melhor neste mundo. É algo muito maior. Ali não foi para resolver as questões políticas da época, os problemas sociais da época. Mas esse Evangelho chegou até nós. Irmãos, essa era a meditação dessa noite. O intuito realmente vai ser um tempo breve, um tempo onde possamos meditar na palavra do Senhor, é uma oportunidade, né? Agradecer aí o Carlão e a família dele, que receberam a igreja em sua casa. Eu também estou aqui na minha casa, né? Esse vídeo aqui da minha casa, especificamente aqui do quarto do meu filho, do Heitor. Eu quero agradecer aos irmãos, mandar um grande abraço a todos, que Deus possa abençoá-los. Eu convido os irmãos mais uma vez para nós orarmos, e depois eu vou impetrar a bênção, lendo o versículo 13, do capítulo 13 de 2 Coríntios. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais essa oportunidade de meditar na Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão assistindo neste momento. Que o Senhor abençoe cada lar representado aqui pela família do Carlão. Abençoa a vida dele, da família dele, a esposa, das filhas. Abençoa, Senhor, cada um, as crianças, as filhas na escola, nos estudos, ele e a Michele no trabalho, em todos os projetos. Abençoa os teus servos, Pai. Assim, juntamente com ele, todas as casas, ó Pai, aqueles que estão enfermos, alcança nesta hora, meu Deus, alcança nesta hora, com cura, com libertação. Ó Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Abraço a todos.